Dia Agostinho, a Mariângela está aqui com a gente. Acho que foi isso que falaram aqui para mim. O Guilherme disse aqui, não deu nem. O Guilherme, você grita no meu ouvido que eu sou surdo, não consigo ouvir aqui. Mas a Mariângela está aqui, o Agostinho. Então, bom dia para ela, bom dia para você, para os companheiros todos aqui e para os nossos ouvintes, principalmente, né, Datena? É isso. Mariângela Simão, eu já disse, é um orgulho ter uma brasileira, o diretora-geral assistente da OMS e secretaria assistente da ONU. Mariângela, bom dia, mais uma vez. Sabe que eu não entendo? Boa tarde aí para você. Sabe que eu não entendo? Boa tarde. Eu não entendo, eu não entendo. Primeiro que eu não entendo, nem a palavra entendo. Eu procuro entender o que eu entendo. Eu não estou entendendo mais nada. Acho que eu estou pirado geral. Não, eu já nasci pirado, então pode ser que eu esteja um pouco mais. Mas é uma coisa que eu não entendo. Primeiro, o que o ministro da Saúde vai fazer na comitiva do Bolsonaro na ONU? O que ele vai fazer lá? O ministro da Saúde vai fazer dar o dedo lá para os caras que estavam fazendo manifestação. Porque que tem que estar o ministro da Saúde numa comitiva da ONU? Para quê? Qual o motivo? Tinha que estar lá o Itamaraty, enfim, ministros para estreitar relações de negócios com outros países e tal. Agora, o que o ministro da Saúde está fazendo lá? Aí o cara pega e paga um mico de estar com Covid. Ele está conseguindo empatar com o Pazuello, que foi um dos maiores desastres como ministro da Saúde. Fala um monte de bobagem, defende cloroquina e coisas que tais. Agora, o ministro da Saúde está com Covid. O filho do Bolsonaro que estava lá está com Covid. Né? A ministra do agronegócio, Tereza Cristina, que não estava lá, está com Covid. Sei lá se o Bolsonaro está ou não, mas ele está enfurnado lá numa quarentena. Pô, só se ouve falar isso. E aqui no Brasil se ouve assim, que beleza, vamos voltar com o futebol nos estádios. Pô, primeiro que boa parte da nossa delegação numa guerra biológica quase que contamina o mundo inteiro lá na ONU. Espalha a Covid. Inclusive, o ministro da Saúde teve com o Boris Johnson, que teve com o Biden, e que deve ter espalhado Covid para todo lugar. Agora, como é que me dizem que a pandemia acabou? Eu não entendo que agora tem que encher estádio de futebol, voltam aqueles idiotas para dizer que não precisa usar máscara, voltam aqueles imbecis para defender a cloroquina que nem a Anvisa aprovou. Então, por que a pandemia acabou? Eu não entendi por que a pandemia... No Brasil, os caras estão achando que não existe mais pandemia. Só de autoridades eu falei 4 ou 5 que estão com Covid. Se as autoridades que estão com Covid, e até o ministro da Saúde parece piada pronta, o ministro da Saúde está com Covid, e que ele não tinha que estar nada lá em Nova York, nós estamos pagando o hotel do cara, agora vai sair do hotel de luxo para outro hotel, porque nós estamos pagando a estadia dele lá. Né? Agora, eu queria que a OMS dissesse de uma forma clara e específica, e acho que o Tedros falou um negócio legal, univos, Jesus Cristo já falou isso, não precisava o Tedros falar, univos os irmãos, porque a gente está ferrado. Né? Hoje a palavra misericórdia, ela é importante, porque se você não combater o vírus da África, os Estados Unidos se ferram, a China se ferra. Se não combater o vírus no Brasil, a Suíça vai para o espaço, a Alemanha vai para o espaço, a Itália vai para o espaço, pode aparecer uma variante nova e começar tudo de novo. Mas eu não entendo, a pergunta é dividida em duas. Né? A mensagem do Tedros, que é fundamental, os países ricos têm que ajudar os países pobres com vacina, porque estoura no deles, e por enquanto essa história de que liberou geral me parece que não funciona, porque o vírus está por aí. Então, bom dia, Mariângela. Veja lá, bom dia, Datena. Veja, a questão Nova York, a Assembleia Geral das Nações Unidas é tradicionalmente acompanhada pelo pessoal da saúde, tradicionalmente, porque esse é um evento importante, é um evento anual, né? E particularmente esse ano havia uma reunião de alto nível convocada ou organizada pelo o Bolsonaro estragou presidente Biden. Reunião de alto nível.
Reunião de alto nível que o Bolsonaro estragou com aquele discurso que ele fez. Você tem que deixar eu falar, Baixou senão o nível. não vai dar certo. Não, mas a reunião de alto nível no, Não, peraí. relação à vacina. Eu vou deixar você falar, olha, ô Mariângela, eu vou deixar você falar o programa inteiro, mas é injusto o que você falou, porque sempre que você falou aqui, você falou muito mais do que eu. Parece que eu estou sendo descortês com você. Eu só estou fazendo uma parte. Quando você falou aqui, você falou do momento que você quis até o momento que você não quis. Então, eu sempre fui liberal nas minhas entrevistas e não fui e fui com você e nunca fui descortês com você. Então vamos combinar uma coisa daqui para frente. Só você fala, eu não falo mais nada, tá? Fique à vontade. Não, você fez 2 perguntas, eu estou tentando responder. Né? Eu acho que a primeira questão é então teve esse evento grande, né, em que foi acordado metas que a OMS estava colocando como pauta, né? Uma delas era de 20% de cobertura em todos os países até o final de setembro, que já não aconteceu, 40% até o final do ano e 70% até meados do ano que vem. Essa história, essa falsa sensação de segurança que você está se referindo, Datena, com relação a pandemia ter acabado, não acabou, né? Evidentemente que não acabou, né? Até o total agora, acho que foi no começo dessa semana, 225 milhões de casos. Tem regiões que os casos ainda estão subindo, e estão subindo o número de mortes, infelizmente, né? E a gente tem essa enorme desigualdade no acesso a vacinas, né? Que é nisso que o meu chefe, Dr. Tedros, tem se referido todo o tempo, né? Porque ao tempo que você tem o Brasil, por exemplo, está saindo bem com relação a 2 doses de vacina, tem produção própria e tudo mais, então consegue dar conta do recado, você tem uma cobertura, por exemplo, na África, que é em média 4%, né? E você daí tem a Europa com 47%, né? E uma enorme desigualdade na distribuição das vacinas que estão disponíveis hoje, né? Então, quando a Organização Mundial de Saúde está falando sobre isso, sobre solidariedade, o que nós precisamos agora, que os países que têm mais vacina, compraram boa parte das vacinas que estão disponíveis no mundo, que eles coloquem essas vacinas nesse mecanismo global que é o COVAX, para que a gente consiga trazer esses países que estão muito para trás mais perto, ter coberturas maiores, né? Por isso que ainda não está sob controle e nem deve se encarar. E acho que é outro ponto que você tocou que é super importante, a questão da liberalização geral, ou do uso ou não de máscara. Essa é uma posição oficial da OMS, que deve-se ter bastante critério na abertura, na reabertura dos eventos, principalmente quando você tem aglomerações de pessoas, né? E se você ainda continua tendo algum grau de transmissão comunitária do vírus, você tem problema, né? Então é algo que tem que ser olhado com cuidado. E aí parte do que você falou anteriormente com relação aos cuidados individuais, né? Por exemplo, você está se protegendo, né? Você tomou 2 doses da vacina, com certeza, está se protegendo, utilizando máscara em locais onde você não pode controlar quem está lá, isso é absolutamente fundamental nesse momento. Acho que eu respondi há vacinas e onde há... Não respondeu, claro. E eu não me permiti apartear e nem vou apartear mais, porque você não gostou e eu respeito o entrevistado. E repito dizendo que tenho o maior orgulho em ter uma brasileira num posto tão grande como nós temos aí. Obrigado à senhora também. Onde há mais necessidade de vacina nesse momento que o mundo precisa ajudar? Veja, se você olhar o mapa das coberturas globais, você vê que o continente africano, a imensa maioria, com exceção, acho que de 7 países, a imensa maioria continua com cobertura abaixo de 10%, né, da população, e como eu falei, em média é 4%. E você sabe que a gente já discutiu isso aqui, que quando você tem populações tão grandes, não protegidas, com grande número, você pode ter a recorrência, por exemplo, o aparecimento de novas variantes. Não, você tem isso é um fato concreto, né? E hoje, por exemplo, a variante Delta está praticamente em todos os países do mundo, né? E a gente já conversou sobre isso também. Ela é uma variante que é pelo menos 2 vezes mais transmissível do que
do que as demais variantes até agora. Então, isso só vai entrar sobre algum grau de controle, Datena, quando a gente tiver uma cobertura mais razoável em todos os países do mundo, né? O presidente Jair Bolsonaro continua defendendo tratamento precoce, o que o ministro da Saúde, que está com Covid, deve estar tomando lá o tratamento precoce de cloroquina e vermectina, sei lá, isso é problema dele. Mas como é que a OMS recebeu isso, daquele discurso em que ele insiste com o tratamento precoce, que nem a Anvisa aqui no Brasil reconhece? Eu vou aproveitar a oportunidade hoje de estar falando com você, Datena, porque a OMS acabou de lançar, hoje, na verdade, novas guias terapêuticas para a Covid, né? E já lançou anteriormente que tanto cloroquina quanto ivermectina, no caso da ivermectina, precisa muito mais estudo para comprovar alguma coisa, mas cloroquina definitivamente não tem. Cloroquina e a hidroxicloroquina não tem efeito nenhum, seja para prevenção ou para tratamento, e inclusive traz alguns riscos para o tratamento da Covid. Mas a OMS hoje lançou a guia terapêutica para a inclusão de dois que a gente chama de bioterapêuticos, 2 anticorpos monoclonais, que é chamado o coquetel do Regeneron. A gente já tinha lançado em julho 2 outros anticorpos monoclonais. Esses são medicamentos que são caros, difíceis de produzir e que estão altamente concentrada a produção em alguns países, tá? Mas eles comprovaram que eles são capazes, por exemplo, de diminuir a mortalidade em alguns tipos de pacientes. Né? Então, eles foram incluídos, hoje teve uma conferência de imprensa aqui em Genebra com a inclusão desses desse coquetel nas guias de recomendação da OMS. Então, esse é o papel. A OMS trabalha baseado na melhor evidência científica que está produzida no momento. Claro que a gente tem a dexametasona para pacientes graves, né, que já é uma recomendação mais antiga, e também tem a questão da necessidade de um uso adequado de oxigênio, né? Caiu a linha. Não, mas acho que volta rápido, né? Isso é que nem peão de rodeio. Acho que voltou, Maria. Voltou, pode terminar. Não, voltou. Desculpe. Não, eu estava apenas reforçando que tanto essas drogas que são utilizadas nesse dito kit de prevenção, elas não têm uma evidência científica que comprove que elas são eficazes, seja na prevenção, seja no tratamento dessa infecção por esse coronavírus. Então, acho que tem que tomar cuidado com essas indicações. O Ministério da Saúde volta a recomendar vacinação contra a Covid em menores sem comorbidades. Qual é a posição da Organização Mundial de Saúde em relação a isso? Eu vi que essa foi uma polêmica grande no Brasil, né? Porque essas questões, quando você começa a aplicar as vacinas em grande quantidade, você pode ter algum que a gente chama de um efeito colateral, né? Um evento adverso grave, e tem que olhar com cuidado. No caso do Brasil, foi comprovado que o caso de óbito não era relacionado à vacina. A OMS recomenda apenas uma vacina para 12 a 15 anos de idade, que é a vacina da Pfizer. Era a única vacina que tem evidência científica que é segura nessas alturas, tá certo? Então, esse é um ponto. O que a recomendação da OMS, que é de julho já, ela diz também que é recomendado em países que já têm alta cobertura das pessoas que precisam tomar vacina para não morrer, né? Que são as pessoas com maior idade, pessoas com alguma doença associada, e que deve também priorizar os adolescentes que tenham alguma doença associada, né? E depois os adolescentes de 12 a 15 anos. Não tem nenhuma vacina que está autorizada no momento pela OMS da Atena para crianças. Tá certo? Então, acho que essa retomada no Brasil é bem-vinda, né? O Brasil está com uma cobertura boa de segunda dose. A vacina recomendada para utilização em adolescentes é apenas a vacina da Pfizer até o momento. Pode ser que isso mude à medida.
Volta já, isso é tempestade de satélite. Há um problema no satélite, são raios solares UV que atravessam os satélites, ou então neutritos. É isso, Agostinho? Sabe o que são neutritos? Neutritos, não. Eu também não sei. Sei. Mas acho que são partículas infinitesimais, Sei. não vistas a olho nu, que atacam os nossos sistemas de satélites e provocam isso aí para a entrevista. Então a Mariângela pode continuar. Pois não, Mariângela, houve um caso de um menino que morreu aqui nos Estados Unidos e os caras estavam dizendo que era por causa da Pfizer e agora chegaram à conclusão, através de estudos, que não foi por causa da vacina, coisa nenhuma. Como você diz, a vacina Pfizer é perfeitamente seguro e para aplicação em menores. Você pode continuar a terminar essa que eu tenho. 12, claro, de 12 a 15 anos. Tá certo? E é a única vacina que está autorizada para utilização nessa faixa etária da Atena. Não tem nenhuma vacina autorizada para criança ainda. Certo? Porque os estudos de segurança têm que ser muito bons quando você vai aplicar uma vacina em crianças, né? Então, acho que essa medida do governo brasileiro é uma boa medida para aumentar a cobertura. É que eu sou tão usado e velho que eu acho que adolescente é criança. O cara com 16 anos, eu fico olhando assim, falei, pô, quando eu tinha 16 anos eu era pequenininho, era jovenzinho, tempo bom não volta mais. Mas, vamos lá, a Organização Mundial de Saúde, primeiro houve regras gerais, né? Não pode misturar vacina. Aí houve estudos, pode misturar AstraZeneca com Pfizer. Aqui, sob o argumento de que o Ministério da Saúde não tinha dito que olha, você não pode usar a AstraZeneca para a terceira dose. Aí, como não tinha dito, mas também não tinha dito que podia, usaram Coronavac para aplicação de mistura de vacina. Depois voltaram atrás e começaram a aplicar a Pfizer. Tá? Qual é a determinação dessa dose de reforço aí? O que é que a OMS, que por ser a Organização Mundial de Saúde, tem estudos de todo mundo acompanhados full time, né? Primeiro disseram, não mistura vacina, aqui deram até Coronavac. Qual é a dose de reforço para as pessoas de mais idade que essas pessoas devem tomar, ou pessoas com comorbidades elevadas, que ainda não estão colocadas uma dose de reforço, mas que certamente serão quando houver vacina para todo mundo, sob mistura de vacina e terceira dose utilizando outro tipo de vacina que não seja a Pfizer. Veja, Datena, sobre mistura de vacinas, a OMS ela tem um grupo de experts que faz as recomendações para a OMS, tá certo? Então, a opinião da OMS é baseada numa consulta de um grupo de experts. Esse grupo de experts fez uma análise das misturas de vacina da AstraZeneca, segunda dose Pfizer, e o vice-versa também. Então, só tem a recomendação com relação à AstraZeneca e Pfizer. Deve sair uma recomendação brevemente relacionada à mistura com a Moderna, tá? Em circunstâncias especiais. Ainda não tem, que eu saiba, nenhuma recomendação com relação à terceira dose, se deve ser uma outra plataforma ou não. Eu sei que tem estudos que estão bastante adiantados nesse sentido. Né? Você sabe que a OMS só está recomendando terceira dose para pacientes que são imunodeprimidos, grandes imunodeprimidos, como pessoas que não respondem à vacinação em geral, como, por exemplo, pessoas que fizeram transplante e usam medicamentos. Né? Então, tem todo você viu que deve ter visto que saiu uma recomendação do FDA, da Agência Regulatória Americana, equivalente da Anvisa, anteontem e ontem saiu do CDC, sobre a questão do uso da terceira dose nos Estados Unidos. Né? E em todas essas recomendações você vê que fala da pouca evidência da necessidade, nesse momento, de se fazer a terceira dose, que não seja em grupos específicos. São os neutrinos. Então, o uso... Pode falar que voltou. Voltou, Mariana. Desculpe, que está ruim, né? Tá ruim, Não, então ainda a OMS ainda não emitiu uma opinião sobre
qual vacina a ser utilizada no terceira dose. Semana que vem tem uma reunião desse grupo de experts e esse assunto vai ser discutido. Mariângela, quais são os principais focos ou o principal foco de preocupação da Organização Mundial de Saúde que o presidente Tedros chegou a usar termo parecido com o que o Papa usou outro dia, dependendo da religião que você está ouvindo aí. Estou dizendo Papa, que o Papa eu acho que é um cara legal, independente de você ser budista, muçulmano, o candomblé, o Papa é um cara legal. O Papa usou a palavra misericórdia. O Tedros, em outras palavras, disse mais ou menos isso: olha, vocês têm que acudir gente pobre que não vai ter condição de vacinar. Um continente inteiro, como o continente africano, com 1, 2% de vacinação, é perigoso para vocês. Primeiro, que é uma questão humanitária, de misericórdia. Segundo, que num ambiente desse o coronavírus pode mudar e uma cepa que ninguém pode controlar, vacina nenhuma, pode aparecer. Então vocês pensem nos mais pobres aí. Então, qual é o principal foco da preocupação hoje? Em que risco o Brasil se encontra sob o aspecto da OMS em questão de vacinação? E, enfim, temos que entender que enquanto houver vírus em algum lugar do mundo, sem controle, sem vacina, a gente corre risco terrível para o mundo inteiro de novas ondas. Não é porque a maioria dos países está voltando com evento esportivo, com eventos culturais, que nós já estamos no normal de novo. Não. A gente ainda tem que esperar, tem que estudar muito e tem que vacinar quem não vacinou para poder pensar em voltar ao normal. Mas quais são os países que mais preocupam e que risco está o Brasil hoje? Veja, eu perdi uma parte da pergunta, mas acho que você resumiu agora no final. Em primeiro lugar, a maior preocupação da OMS hoje é a desigualdade no acesso a vacinas, né? Então, o maior esforço da organização hoje está sendo no sentido de viabilizar que os países de mais baixa renda, que estão ficando para trás, que eles tenham condições, porque, infelizmente ou felizmente, uma das vacinas que está sendo mais disponível hoje, por exemplo, é a vacina da Pfizer, né? E que é uma vacina difícil, porque ela precisa ser conservada numa cadeia uma rede de frio, supercongeladores, né? Então, é a vacina, por exemplo, os Estados Unidos está doando uma grande quantidade, doou 140 milhões agora esse último semestre, e está doando 500 milhões de vacina da Pfizer para o ano que vem. O nosso enorme esforço é para entrar outras plataformas de vacina que sejam mais fáceis para os países utilizarem. A vacina da Pfizer é muito boa, mas é muito difícil de manejar, especialmente em locais com pouco recurso, né? O Brasil, a gente vê, a OMS está vendo com muita satisfação o aumento na cobertura vacinal, né? E um aumento expressivo, e acho que é um dos países de renda média alta, dos países em desenvolvimento com maior cobertura vacinal, e com isso você está observando também a diminuição, por exemplo, do número de casos e no número de internações. Mas ainda está longe de ser considerado que se possa dormir em berço esplêndido, né? Como acho que você bem sabe. O risco está sendo... Mariângela. Diga. Não, pode falar. Não, completa que depois eu falo. Tem vários focos em que as infecções estão aumentando no mundo, né? Em várias regiões do mundo. Você tem, por exemplo, casos aumentando na região do Pacífico, ali onde fica a Índia, o Bangladesh, naquela região, não na Índia especificamente. A Índia até tem uma boa notícia, porque a Índia anunciou que vai voltar a liberar as vacinas produzidas na Índia agora no mês de outubro, o que foi uma ótima notícia, que você sabe que daí tem a AstraZeneca, ótima tem outras notícia. Vacinas. Boa, né? Boa, porque eles pararam em abril, Datena, e o mundo depende de vacina indiana, né? Porque é o maior produtor de vacina do mundo, né? Então, o governo indiano anunciou. Então, tem várias regiões que ainda não têm uma situação mais estabilizada, mas, por exemplo, nas regiões que estão entrando no inverno agora, a gente está esperando para ver o que vai dar, o que dá
Estou esperando os neutrinos e o bombardeio solar, mas acho que está voltando. Está voltando? Que grande parte da entrevista foi concluída, mas falta uma. Voltou, Maria Ângela. Passou aí o vento solar. Não, tá ruim. Não, eu acho que uma das expectativas da Atena é observar agora o que acontece nesse último trimestre desse ano, em termos de novas infecções e de mortes em diferentes regiões, né? Mesmo nas Américas, você ainda vê países que ainda estão com mortalidade alta. Os Estados Unidos é um país que a mortalidade não está tranquila ainda, né, por Covid. Então, e é um país que tem muita vacina, né, e que tem muita resistência à vacina também, né? Bom, a gente já chegou a comentar aqui que o Brasil ia muito mal num determinado momento. E aí disseram que a gente queria espalhar o caos. Entrevistas nossas mesmo aqui. Eu quero lembrar que a Maria Ângela, apesar de ser brasileira, ela não tem nenhum envolvimento político das entrevistas dela. Ela é uma cientista importantíssima, ligada a um dos maiores órgãos mundiais do mundo e, principalmente, hoje em dia, a importância dela cresce quando cresce a importância da Organização Mundial de Saúde, que a gente está vivendo, primeiro, uma crise sanitária que afetou a economia, mas é uma crise sanitária. Então, a OMS é importantíssima. A Maria Ângela, como membro de cúpula de uma organização tão importante assim, para nós, eu repito, é um orgulho. Aqui ninguém fica falando de política, não. Nós estamos falando sobre o ponto de vista totalmente científico, né? Só científico. A gente já deu notícia muito ruim de que a OMS estava preocupada demais com o Brasil lá atrás. Hoje, qual é a preocupação com o Brasil nesse momento? É o chamado risco Brasil em termos de saúde para a Organização Mundial de Saúde. Qual é, Maria Ângela? É muito melhor do que antes? A gente está numa situação boa, muito mas melhor. Sempre mantendo o alerta. Não, tem que manter alerta da Atena, não tem a menor dúvida, mas a situação do Brasil com o aumento da cobertura vacinal é muito bem vista pelo OMS, né? Com a redução no número de óbitos também, que ainda não acabou, mas é expressivo. Então, o aumento da cobertura vacinal no Brasil, como eu falei, eu acho que é o país em desenvolvimento com maior cobertura vacinal, e isso se deve muito à capacidade de produção local, né, tanto do Instituto Butantan quanto da Fiocruz. E tem a boa notícia de ontem, que o Brasil também foi escolhido para ser um dos países que vai receber tecnologia desse mensageiro RNA, a partir de um polo de treinamento que a OMS tem agora na África do Sul, com várias instituições científicas, e Biomanguinhos da Fiocruz foi um dos 2 centros escolhidos na América Latina, o que é uma excelente, acho que é um tributo à qualidade da ciência no Brasil, capacidade que o país tem para pesquisa e desenvolvimento, que está sendo utilizada agora com a Covid. Era essa a pergunta que me sopraram aqui, uma vacina nova desenvolvida com a Fiocruz, é essa que a senhora citou? Sim, essa é um projeto, né? Não tem nada de curto prazo, porque é um projeto em desenvolvimento. A gente espera que tenha algum resultado provavelmente em 2 anos, né? Mas o primeiro, vão ser os 2 primeiros centros na América Latina para a produção dessa vacina, de qualquer vacina ou produto com esse RNA mensageiro, que é as vacinas da Pfizer e da Moderna, né? Então, isso é uma tecnologia que o país está adquirindo, está desenvolvendo, está adquirindo, e que vai ser útil para outras doenças no futuro. Acho que é um tributo à capacidade no Brasil da Atena. A gente, para encerrar, vai ter que conviver com esse vírus durante algum tempo, não se sabe quando, talvez ad eterno, como a gripe, com vacinas sendo aperfeiçoadas a cada ano, como é a da gripe, e é possível que a gente volte mesmo ao normal. Ainda não voltamos, mas é possível que a gente volte ao normal, mas é possível que, com a gripe também, a doença continue evoluindo para situações mais difíceis, que levem a UTI, que levem à morte ou coisa parecida, em muitos casos não na proporção que o mundo viu, e que, se não fossem os cientistas, a humanidade corria um sério risco de ter a sua população de 8 bilhões bem reduzida. Não ia ser extinta, mas ia ser bem reduzida.
Nós passamos por isso graças a cientistas, desenvolvedores de vacinas e principalmente a classe médica de enfermeiros que esteve na linha de frente arriscando a sua vida para combater o mal maior quando a vacina ainda não existia. A pergunta é simples, né? A senhora falava da Índia. A Índia é considerada, ninguém sabe disso. Pouca gente, muita coisa que as pessoas não sabiam. Ninguém falava em OMS, Organização Mundial de Saúde, quando não surgisse H1N1, gripe aviária. E ninguém prestava atenção em cientista. Agora a coisa mudou. Países que se achavam inexpugnáveis a ponto de não ter plano de saúde público como os Estados Unidos já estão repensando uma série de coisas. França, Itália, todo mundo viu que um bichinho microscópico é muito mais perigoso do que bomba atômica ou coisa parecida. O mundo inteiro acordou para isso, espero que não esqueça. A Índia não só é a maior produtora de vacinas, como é considerada a farmácia do mundo. Remédio que eu tomo para o coração vem de lá, remédio que eu tomo para uma série de coisas vem de lá. A pergunta seria sobre remédios, né? Porque a gente vai ter que continuar vivendo com esse bicho aí. Mesmo com vacina, você tem o risco de pegar esse bicho aí. E a Organização Mundial de Saúde mantém um estreito relacionamento com um grupo de pesquisa, como disse a Mariângela. Sobre vacinas a gente já comentou. Sobre remédios, há algum remédio que... não precisa nem dizer o nome, porque senão sai todo mundo correndo atrás. Mas há remédios ou tratamentos que estão sendo analisados por essa equipe que assessora a OMS, que é de cientistas notáveis, e que a gente possa, depois do indivíduo infectado, combater a doença? Então, tem vários, e eu vou me desculpar porque eu tenho que coordenar uma reunião que está começando agora, mas deixa eu dizer que tem mais de ainda tem mais de 1.500 de estudos de diferentes medicamentos. Tem mais, além dos que eu já citei, que a OMS, inclusive, lançou hoje, a guia para tratamento, tem uns 4, 5 que já estão em fase final de estudos clínicos, que a gente vai saber, talvez até o final do ano, se funciona ou não. Acho que o objetivo principal do tratamento, nesse momento, é prevenir que as pessoas morram se elas adoeceram da doença, mas, idealmente, você deveria ter algum medicamento que pudesse ser profilático, né? E a gente ainda não tem, Datena. E eu vou ter que pedir bom, desculpas, porque... Não vou atrapalhar você, porque você tem uma reunião importante. Abraço grande, ótimo dia, foi um prazer conversar contigo. Igualmente, Agostinho, são boas notícias, né? No meio de tanta notícia ruim, são boas notícias. Não? Tchau, Mariângela. Pois não, Agostinho? São ótimas notícias, né? São ótimas notícias. Essa informação, se alguém tinha alguma dúvida, e tem gente que tem dúvida ainda, né, Datena? Agora a palavra final, definitiva, enfim, já tudo indicava isso, mas pelo que disse a Mariângela, os testes mais recentes mostram mesmo que já se sabia que a cloroquina e que a hidroxicloroquina não ajudam em nada, não podem ser indicadas de maneira nenhuma para o tratamento da Covid-19, né? E essa informação também, mais uma bem importante, da tecnologia que vai ser enviada para Biomanguinhos, né, no Rio de Janeiro. Como disse a Mariângela, é um prêmio, né, para nossa ciência aqui, né, para nossa ciência de ponta, pesquisa de ponta, e Biomanguinhos é um exemplo disso, como o Butantan também. Segundo ela disse, Biomanguinhos é uma das 2 instituições que vão receber essa tecnologia vindas da OMS em nome da defesa da saúde, da ciência, né, da pesquisa e pelo serviço prestado por Biomanguinhos. Então foi bem legal a entrevista. Notícias que são animadoras, né? Durante tanto tempo a gente ouviu a doutora Mariângela falando só de problemas, de números que só cresciam, da pandemia tomando conta de boa parte do planeta. Lógico que isso não está superado por completo, mas agora já temos luzes no final do túnel, né, Datena?